pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, gentileza. Livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 14. É um pouco extenso, mas é importante a gente ler até o versículo 14 para a gente compreender o contexto do capítulo, certo? Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim o versículo 1, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Diz assim o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. Porque, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Diz assim o 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Diz assim o 14. Porquanto o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, dentro da Tua palavra, essa palavra que o Senhor inspirou ao apóstolo Paulo a escrever. Cremos que foi escrita por Paulo, mas inspirada pelo Teu Espírito Santo. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, abra nossas mentes, ilumina, para que nós venhamos a compreender e não fique apenas na nossa mente, Pai, mas que venha a mudar a nossa vida no sentido de tornar-se prática. Perdoa os nossos pecados e nos ensina cada vez mais a obedecer e a fazer a Tua vontade, Senhor. É assim que nós oramos, com gratidão e crendo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nesse capítulo 6, Paulo ele começa a falar muito sobre santidade. E para que a gente possa entender um contexto, a gente deveria também ter lido o capítulo 5. Vocês podem ler em outra oportunidade o capítulo 5, porque Paulo ele começa a falar sobre justificação. Capítulo 6, este que nós acabamos de ler alguns versículos, Paulo enfatiza a questão da santificação. E por que Paulo fala do capítulo 5 a questão da justificação? E o que é justificação? Justificação é quando nós somos perdoados com Cristo. Aqueles que foram regenerados, perdoados, que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo nós somos justificados, porque Jesus Cristo nos torna justos, não por nossas obras, mas pelo aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Então, nós chamamos isto de justificação. Então, a justificação é um ato divino, é totalmente mérito de Deus. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, uma pessoa que é justificada, que é regenerada, que ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não há nenhum mérito nela. João 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é o Espírito Santo quem nos convence. E por que é importante a gente entender o que é justificação? Porque não é nenhum mérito nosso, nós não temos nenhum fato direto na questão da salvação. Porém, no versículo 6, Paulo começa a falar sobre a santidade. E a santidade é a consequência de uma pessoa que foi justificada. Aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado por Deus, aquele que foi regenerado, ele tem uma vida santa, ele procura viver em santidade. Uma vida que vive em santidade é uma vida que foi justificada. E eu justamente gostaria de falar com vocês hoje sobre essa questão da santidade. Paulo dedica todo o capítulo 6 para falar especificamente
a questão da santidade. O que é santidade? Santidade é quando nós diariamente, aqueles que foram redimidos, que foram justificados, procuram se parecer com Cristo. A santidade é um processo no qual cada dia nós nos parecemos com Jesus. E o tema da nossa mensagem é justamente esse. Gostaria de falar com vocês sobre as evidências de uma vida que cresce em santidade. Vou repetir. As evidências de uma vida que cresce em santidade. E o que é evidência? Evidência é aquilo que é notório, que não precisa ser provado. Não há dúvida. Nós vemos claramente, a evidência está na nossa frente. Então, o que é essa evidência? Justamente nós vamos aprender um pouco hoje. É aquilo que nós, como pessoas que vivem em santidades, demonstramos ao buscar Deus. E eu também quero falar com vocês hoje sobre essas evidências. Paulo nos fala aqui no capítulo 6 sobre as evidências de uma vida que cresce em santidade. E quais são essas evidências? A primeira evidência de uma vida que cresce em santidade é uma vida que não é mais escrava do pecado. Uma vida que não é mais escrava do pecado é uma vida que foi justificada. Primeira evidência de uma vida que foi justificada é uma vida que não é mais escrava do pecado. O versículo 5: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ao versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Ao versículo 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Uma vida que foi transformada, uma vida que foi regenerada, ela não é mais escrava do pecado. Uma vida que foi transformada por Deus não fica mais escrava do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre ela. 1 João 1,6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você que diz que é regenerado, que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que reconheceu seus pecados, vive uma vida em trevas, uma vida de pecado, como escravo, você tem que rever essa sua decisão, se realmente você conheceu a Cristo, porque uma vida que foi justificada, uma vida que foi regenerada, uma vida que cresce em santidade, é uma vida que não é mais escrava do pecado. Agora, uma vida que cresce em santidade é uma vida que não é mais escrava do pecado, mas não quer necessariamente dizer que ela não peca. Uma vida em santidade não é aquela que não peca, mas aquela que não é mais escrava do pecado e busca agradar a Deus. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos pecadores remidos. Nós não iremos deixar de pecar, e quando eu falo pecar de forma consciente, até a glória. Nós só iremos ser perfeitos na eternidade. Até lá nós iremos pecar, não de forma consciente, porque a santidade é um processo. Mas nós não estamos mais escravos do pecado. Mas Paulo nos dá uma orientação. Como é que é uma vida que não é mais escrava do pecado? A primeira orientação que Paulo dá a gente nesse capítulo 6, sobre uma vida que não é mais escrava do pecado, está no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Uma vida que não é mais escrava do pecado, ela luta contra o pecado quando ela não cede às paixões pecaminosas. É uma vida que procura agradar a Deus. Talvez alguém possa dizer assim: a tentação é mais forte do que eu não consigo, eu não tenho forças o suficiente para vencer a tentação. Porém, a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus a ninguém tenta, mas em meio à tentação, Deus nos vai dar um escape, Deus nos dá a força necessária para escapar. Nós vemos lá em Gênesis o relato de José em relação à mulher de Potifar. José, o escape dele ali foi correr. Ele poderia ter entregue ali, mas pelo amor de Deus, por viver em santidade, José preferiu correr. Então Deus nos dá um escape, Deus nos dá a força necessária nele para que nós venhamos a vencer o pecado. Uma vida que foi justificada, uma vida que cresce em santidade, é uma vida que não é mais escrava do pecado. Qual outra orientação que Paulo nos dá para que nós não venhamos mais ser escravos do pecado? Está no versículo 13.
Diz assim, versículo 13. Passa aqui. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nós vencemos, nós não estamos mais escravos do pecado quando nós nos entregamos como sacrifício vivo a Deus. Paulo fala que nós devemos entregar-se como sacrifício vivo a Deus. E como é que nós fazemos isso? Buscando a Deus de todo o nosso coração, em oração, em leitura da Bíblia, entregando e buscando a Deus de todo o nosso coração. Assim como nós, antes de conhecer a Cristo, buscávamos o pecado, agora, conhecendo a Cristo, busquemos viver em santidade e agradar a Deus. Uma vida que cresce em santidade é uma vida que não é mais escrava do pecado. Uma vida que foi justificada é uma vida que não é mais escrava do pecado. E qual a segunda evidência? A segunda evidência de uma vida que cresce em santidade. A segunda evidência de uma vida que cresce em santidade é uma vida obediente a Deus. Olha aqui o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Diz assim o 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus. Uma vida que cresce em santidade é uma vida obediente a Deus. Uma vida obediente a Deus é uma vida que cresce em santidade. Obedecer a Deus não deve ser uma obrigação. Obedecer a Deus deve ser gratidão. Nós não merecemos a Deus para barganhar ou para comprar a salvação, porque a salvação é um ato de Deus, é um favor imerecido, é graça. Nós procuramos ter uma vida santa. Aqueles que foram regenerados, perdoados por Deus, procuram ter uma vida santa por gratidão a Deus por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Não por barganha, não por sentido de obrigação, mas por gratidão. E eu pergunto agora a você, sua vida tem obedecido a Deus? Você tem sido uma pessoa obediente? Sua vida tem agradado a Deus onde você está? Seja em casa, na escola, no trabalho, na sua família. Sua vida tem agradado a Deus? Você tem sido obediente a Deus? Paulo nos dá mais uma orientação aqui, nesse mesmo capítulo, a respeito de como sermos obedientes a Deus. Vamos aqui ao versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, aquele que cresce em santidade com Deus, aquele que cresce em santidade, é um obediente a Deus. Uma pessoa que é obediente a Deus, ele busca viver uma vida que agrada a Deus por amor, por reverência. Obedecer a Deus por amor e reverência. Uma vida obediente a Deus procura conhecê-lo. Você tem procurado conhecer a Deus diariamente? Uma vida obediente a Deus é uma vida que cresce em santidade. Qual outra orientação que Paulo nos dá para que nós venhamos a crescer em santidade, para que nós venhamos a obedecer a Deus? Outra orientação que Paulo nos dá está no versículo 18. Paulo diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Uma vida obediente a Deus promove a justiça. Uma vida que procura obedecer a Deus promove a vontade de Deus onde ela está. Ela procura sempre estar orando pelas vidas que ainda não conhecem a Cristo. Ela procura colocar o ambiente de trabalho, o seu local em que ela frequenta, a sua família. Ela procura sempre colocar diante de Deus aquelas pessoas. Uma vida obediente a Deus é uma vida que promove a justiça, é uma vida que promove a vontade de Deus. Uma vida obediente cresce em santidade. Uma vida que cresce em santidade é uma vida obediente a Deus. Qual a terceira evidência de uma pessoa que cresce em santidade? A terceira evidência de uma pessoa que cresce em santidade
É uma pessoa, é uma vida é uma vida dedicada naquilo que é eterno. Vou repetir. Uma vida que cresce em santidade é uma vida dedicada naquilo que é eterno. Olha aqui o versículo 21 ao 23. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ao versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida que cresce em santidade é uma vida dedicada àquilo que é eterno. É uma vida que procura se preocupar com aquele que está na eternidade. Não quer dizer que ela não venha a dedicar tempo naquilo que é terreno, que nós trabalhamos, nós temos nossa família. Mas uma vida que cresce em santidade é uma vida que se preocupa com a eternidade. 1 Coríntios 2,9, Paulo vai falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus fez para aqueles que o amam. Aqueles que buscam crescer em santidade, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram justificados, procuram fixar seus olhos naquilo que é eterno. O que tem ocupado sua mente? Qual tem sido a sua preocupação? Tem sido aquele que é eterno? Ou é apenas preocupações com essa vida, com aquele que é passageiro? Olha o versículo 21 mais uma vez. Naquele tempo, que resultado colhestes? Está se referindo à velha vida. Que colhestes? Apenas a morte. O que vocês fizeram aqui, acabou, esqueceu. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O que nós fazemos aqui é passageiro, mas aquilo que nós fazemos para Deus, fixando os olhos na eternidade, é para toda a eternidade. E que orientação Paulo nos dá mais uma vez para que nós venhamos a fixar nossos olhos naquilo que é eterno? Primeira orientação que Paulo nos dá para que nós venhamos a fixar nossos olhos naquilo que é eterno está lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vida que cresce em santidade é uma vida que tem como Cristo como seu alvo diário. Uma vida que procura crescer em santidade é uma vida que procura diariamente crescer em relacionamento com Jesus Cristo. Você tem crescido em relacionamento com Cristo Jesus? Você tem desejado diariamente conhecê-lo? Uma vida que cresce em santidade é uma vida que fixa seus olhos naquilo que é eterno. Uma vida que fixa seus olhos naquilo que é eterno é uma vida que procura ter Cristo como seu alvo diário. E que outra orientação Paulo nos dá para que nós venhamos a fixar nossos olhos naquilo que é eterno? Está lá no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida que fixa seus olhos na eternidade é uma vida que anuncia a salvação às pessoas. Eu repeti, uma vida dedicada naquilo que é eterno é uma vida que anuncia salvação às pessoas. Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem como escravos do pecado só tem uma consequência, a morte eterna. Essa morte aqui que está se referindo não é apenas uma morte física. O pecado também, ele atinge a nossa vida aqui terrena. Mas essa morte a quem Paulo se refere aqui nesse versículo 23 é a morte eterna. Então, mas ele continua no versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma vida que fixe seus olhos na eternidade é uma vida que anuncia a salvação às pessoas. É uma vida que diz, a consequência dos seus pecados é a morte eterna. Mas Cristo Jesus, o dom de Deus, é a vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida que fixa seus olhos naquilo que é eterno é uma vida que anuncia a salvação às pessoas. Você tem orado pelos seus familiares? Você tem se preocupado com a salvação das pessoas que ainda não conhecem a Cristo? No seu trabalho, em casa, onde você está? Você tem procurado crescer em santidade? Sua vida tem refletido a vontade de Deus? Interessante que esse texto é bem profundo, porque Paulo fala, o salário do pecado é a morte,
mas Deus é tão bom que Deus nos resgatou. Se você que foi regenerado, você que foi justificado, você que foi perdoado seus pecados, foi porque Deus te amou, porque Deus, através do Espírito Santo, decidiu te perdoar. Então, se você foi regenerado, tenho certeza que essas evidências elas devem fazer parte da sua vida. Então, nós precisamos ir em direção e crescer em santidade. Eu vou repetir aqui as evidências de uma vida que cresce em santidade. As evidências de uma vida que cresce em santidade é uma vida que não é mais escrava do pecado. Você tem sido escravo do pecado? As evidências de uma vida que cresce em santidade é uma vida obediente a Deus. Você tem sido obediente a Deus? Tem procurado fazer a vontade de Deus? As evidências de uma vida que cresce em santidade é uma vida que fixa seus olhos naquilo que é eterno. Você tem fixado seus olhos naquilo que é eterno? Se você foi justificado, se você que se diz, e isso é com você e Deus, você que se diz que foi regenerado, que foi perdoado, essas evidências elas devem fazer parte da sua vida. Elas devem ser notórias, não para que você seja glorificado, mas para que Deus seja glorificado. E isso naturalmente, à medida que nós buscamos a Deus, elas vão se evidenciando na nossa vida. Se essas evidências não têm feito parte da sua vida, talvez tenha sido porque você ainda não conhece a Cristo. Talvez tenha sido porque você não foi regenerado. Talvez você não tenha sido justificado. Essas evidências que nós acabamos de falar, que nós vimos aqui no capítulo 6 de Romanos, devem fazer parte de todos aqueles que se renderam aos pés de Cristo. Você tem demonstrado essas evidências, as evidências de uma vida que cresce em santidade? E o louvor vai estar aqui adorando a Deus. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Você tem crescido em santidade? Sua vida tem demonstrado essas evidências? Você tem procurado agradar diariamente a Deus? Se não tem, se sua vida não tem demonstrado essas evidências, você tem que se preocupar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Uma vida que é escrava do pecado só tem um caminho para ela: a morte eterna. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que se rendem a Jesus Cristo têm uma solução, têm um caminho: é ao lado de Jesus Cristo, na vida eterna. Então reflita: eu tenho crescido em santidade? Essas evidências têm aparecido em minha vida? Enquanto o louvor vai estar aqui adorando, reflita, faça essa reflexão. Amém.